Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ressentimento não é um sentimento como muitas vezes nós pensamos. Ressentimento é uma atitude de sentir de novo através das lembranças. Isso significa amargura na alma. Isso tem a ver com traumas, decepções que nós sofremos ou injustiças que nós temos que lidar, e isso penetra na nossa alma, trazendo dor, e nós mantemos esses sentimentos através da memória. Então, o ressentimento ou amargura é verdadeiramente um veneno que mais tem destruído vidas no mundo em que vivemos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cheias de não me toques, sensíveis ao extremo. Isso tem a ver com ressentimento, tem a ver com as emoções que não estão bem equilibradas, né? Ressentimento é sentir de novo, como o próprio termo diz, né? Tornar a viver uma ocorrência, uma injustiça, um trauma através das lembranças, magoar-se, né? E isto revela também falta de perdão. O ressentimento é este veneno que realmente tem atordoado, atormentado muitas pessoas, causa separação de amigos, causa separações familiares, problemas psíquicos, problemas de doenças, inclusive doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que não têm simplesmente uma causa patológica, ela é real, precisa de tratamento, mas a pessoa não se cura. Por que não se cura? Porque é a alma que está envenenada, e isto reflete diretamente no nosso corpo. Nós temos os sintomas no nosso corpo, e isso é real, e muitas pessoas vivem assim. Tem pessoas que não crescem, não desenvolvem na sua vida espiritual, não desenvolvem a sua vida relacional. Isso tem a ver com falta de perdão. Na igreja você perguntaria, mas será que isso existe na igreja? Sim, existe na igreja. Impede a comunhão. Tem pessoas, eu já tive que tratar com casos de pessoas dentro da igreja que não se sentem bem quando alguém, né, um desafeto está presente no mesmo culto. E não se falam, se evitam, ou quando não tem outra maneira, né, de não se encontrar, se cumprimentam friamente. Também causa divisões dentro da igreja, e isso impede a graça de Deus na vida desta pessoa que anda com ressentimento ou alimenta esta atitude no seu coração. Isso seria semelhante a quando você vê, por exemplo, um cão que está aprisionado numa corrente. Ele tem pouquíssima liberdade. Ele pode ir e vir de acordo com o limite desta corrente. Às vezes tem alguns que têm uma liberdade maior, porque a corrente também está presa num fio de arame ou um vergalhão, e ele pode correr para um lado e para o outro, mas está limitado, não pode sair daquele local onde, né, os limites foram estabelecidos. O ressentimento ou a falta de perdão causa este aprisionamento na nossa alma e no nosso espírito. Nós deixamos de desenvolver o potencial que Deus nos criou para termos, porém, nós mesmos colocamos em nós esta corrente que tem o nome de ressentimento, a falta de perdão.
Perdão é necessário na vida do cristão. Não tem jeito de nós vivermos uma vida sem o perdão. Tanto que a oração que Jesus nos ensina e que nós chamamos de oração dominical ou o Pai Nosso, né? Jesus começa dizendo assim: vocês devem orar dessa forma: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, ou perdoa-nos os nossos pecados, assim, ou da mesma forma que nós temos perdoado aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Bem, chegamos até o verso 13 do capítulo 6 de Mateus. Mas não termina ali, Jesus continua, e no verso 14 e 15 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Isso nos deixa numa situação bastante delicada, porque nós estabelecemos aqui, de acordo com os princípios espirituais que nós aprendemos aqui com Jesus, nós estabelecemos as condições, a maneira como Deus deve nos perdoar. E então, quando nós não estamos agindo com o coração aberto, deixando fluir graça, porque perdoar é estender graça sobre a pessoa que nos ofendeu de alguma forma. Nós estamos, neste caso, impedindo que Deus tenha a mesma atitude para conosco, né? Lá em Mateus capítulo 18, tem uma parábola que Jesus nos ensina que ilustra muito bem essa questão do perdão, né? E Jesus fala sobre essa questão do perdão e Pedro o interroga dizendo quantas vezes se deve perdoar um irmão, e aí Jesus ensina para Pedro e depois ele conta uma parábola, a parábola do credor incompassivo. E está escrito assim, está em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Vamos ler. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Pense bem nessa palavra, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Pensa bem aqui, esse devia 10.000 talentos. O seu conservo lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Agora, chama-nos a nossa atenção a disparidade entre a dívida. Este servo devia 10.000 talentos. Traduzindo 10.000 talentos para denários, a dívida ficaria em 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Enquanto que o seu conservo lhe devia 100 denários. Agora, devemos nos perguntar, que importância tem 100 denários quando eu acabo de receber, ou seja, eu fui perdoado de uma dívida de 60 milhões. Vamos pensar em reais. Você tem uma dívida de 60 milhões de reais. E a pessoa a quem você deve te chama para prestar conta e você não tem como pagar, então ele ordena, seja você, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, tudo colocado num pacote só, vendido para pagar a dívida, ou seja, você fica sem nada e sem a sua própria vida, tá? É vendido como escravo. Mas aí você clama, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, sê paciente, eu vou te pagar. A sua atitude, ou seja, aquilo que está no seu coração, é pagar. Mas o seu Senhor olha para você e diz, não vai me pagar nunca. Eu não sei como que ele conseguiu dever tanto, mas ele não tem como me pagar. E ele resolve, olha para você, estende misericórdia, estende graça, e tá bom, e te diz assim para você, pode ir embora, eu vou cancelar a sua dívida. Aí você sai dali e de repente você encontra o seu vizinho, que te deve 100 reais. E você pega no pescoço dele, sacode e diz, me paga esses meus 100 reais que você está me devendo há tanto tempo. E aí o seu vizinho disse, calma, seja paciente, eu vou te pagar. Mas você não aceita que ele pague imediatamente e chama a polícia e o entrega como devedor. Bem, no Brasil isso não ia acontecer, porque a polícia não ia prender ninguém, né? Mas vamos ver aqui o que estou fazendo um paralelismo da nossa situação com a Bíblia. E aí, os outros vizinhos que vê você furioso com aquele que te devia 100 reais, enquanto que eles assistiram a pessoa te perdoando de 60 milhões de reais, assim, caramba, que falta de sensibilidade, como alguém não é nem grato, está assim, vivendo dessa forma, nessa mesquinharia. E aí vem o seu Senhor e revoga o seu perdão e te impõe a responsabilidade de pagamento daqueles 60 milhões, porque você endureceu o coração e não estava disposto a perdoar 100 reais. E aí no verso 35, Jesus fala assim, meu Pai Celeste vos fará a mesma coisa, se do íntimo, ou seja, lá do seu interior, não é da boca para fora, mas do coração, não perdoardes cada um ao seu irmão ou ao seu próximo. Bem, aqui, esta parábola, ela aponta para uma situação bem importante que nós devemos entender. A dívida deste servo de 60 milhões de denários, no caso, ela corresponde a uma dívida impossível de ser paga. Isso aponta para nós
A nossa dívida para com Deus era impossível de ser paga. Nenhuma pessoa tem condições de pagar, saldar a sua dívida para com Deus. O salário do pecado é a morte. E aí Deus nos perdoa em Cristo Jesus, que veio e resolveu a situação. Isto nos coloca numa posição de dívida para com Deus, de perdoar a qualquer pessoa que nos deva alguma coisa. Não importa o que ela nos deva. Nenhuma pessoa pode nos dever alguma coisa que é impossível de perdoar, que possa ser comparado à dívida que tínhamos com Deus. É por isso que o Pai Nosso impõe essa condição: e perdoa-nos, assim como nós perdoamos, assim como nós somos misericordiosos para com aqueles que pecam contra nós. Nós não temos a opção, como filho de Deus, de endurecer o coração e não perdoar. O perdão faz parte da vida cristã, faz parte da vida daquele que anda com Deus. Não tem opção, ele tem que ter um coração, uma atitude perdoadora. O ressentimento não deve existir na nossa vida, porque o ressentimento é uma atitude, é atitude gerada pela falta de perdão, e nós precisamos trabalhar nisso. Agora, a importância do perdão. Por que a Bíblia fala tão assim, de uma maneira tão forte sobre o perdão? Porque o perdão é, como eu já disse aqui lendo o Pai Nosso, um requisito para sermos perdoados. Se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, diz assim: quando estiverdes orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. E como não existe ninguém que tenha atingido a perfeição, nós estamos sendo aperfeiçoados. Isso significa que nós o tempo todo precisamos sondar o nosso coração e ver se há algum caminho mau, alguma coisa que não está em harmonia com a vontade de Deus, e aí chegar diante de Deus com o coração quebrantado, pedindo perdão. Mas se o nosso coração está endurecido contra alguém, significa que nós estabelecemos o limite, ou seja, nós estamos acorrentados, e isso impede que você cresça no Senhor. A outra razão da importância do perdão é porque o perdão gera libertação. Essa libertação é a libertação dos verdugos. Veja que nós lemos lá em Mateus, Entregou aos verdugos. Isso significa sofrimento, significa tortura. E eu vou te dizer, quando alguém abriga ressentimento no coração, ela está debaixo de um sistema de tortura, de sofrimento. Isso pode ser por causa dessa dor que o ressentimento causa, ou seja, de você lembrar das amarguras, das injustiças, das decepções que alguém lhe causou, e isso está o tempo todo te incomodando. Algumas pessoas têm problemas na sua alma, nas suas emoções, são emoções truncadas. Pessoas que não sabem sorrir, pessoas que não sabem se alegrar, são pessoas mal-humoradas, são pessoas que estão o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando. Às vezes, as pessoas que estão ao seu redor não entendem por que aquela pessoa é assim tão mal-humorada. E isso é uma doença da alma causada por ressentimento. Outras têm problemas físicos mesmos. Eu já tive lidando com pessoas que tinham
problemas de ódio, de amargura contra outras pessoas, que só de lembrar o nome da pessoa ou ver uma figura da pessoa tinha convulsão, começava a sentir dores causadas como úlcera no estômago, ou alguns chamam de úlcera nervosa. Mas da onde vem isso? Vem desse desequilíbrio emocional que gera uma porção de ácidos no estômago só de lembrar da outra pessoa, e isso vai lhe corroendo por dentro. Gente, o perdão traz libertação. Pessoas são curadas ao perdoarem, curadas fisicamente. Outras são curadas emocionalmente. A alegria do Senhor vem sobre ela, e não é uma coisa momentânea, é algo que começa a acompanhar a sua vida, como a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso é uma pessoa que tem uma alma liberta, que não está presa pelo ressentimento. Ele já resolveu todas as suas pendengas relacionais com pessoas que lhe causaram algum tipo de mal. Isso vem pelo perdão liberado, né? Quando nós perdoamos, nós liberamos cura para nós mesmos, nós liberamos cura no nosso interior, nós liberamos cura na nossa alma, nós liberamos também libertação ao nosso espírito, porque no espírito nós podemos avançar na proposta que Deus tem para nós. Mas quando nós estamos acorrentados, a nossa liberdade é de vir para um lado, para o outro, porém apenas naquele raio que a corrente que nos prende nos possibilita ir, não além daquilo. Quando nós temos este entendimento do perdão, e isso significa aquele espírito perdoador, que é exatamente uma evidência da graça de Deus em nós. Isso traz proteção no nosso espírito, proteção na nossa alma, proteção na nossa mente, porque quando alguém está te injuriando de alguma forma, lá dentro de você está ministrando aquela pessoa. Eu te perdoo no nome de Jesus, eu te perdoo no nome de Jesus, eu te perdoo no nome de Jesus. Ou seja, é como que alguém estivesse tentando jogar uma flecha numa parede de concreto. Não penetra, ela bate e cai. Então, essa atitude perdoadora, ela se transforma como se fosse um escudo ao nosso redor. E isso nos protege. Lucas capítulo 17, verso 4, nós aprendemos: se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, perdoa-lhe. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Novamente, Deus é o padrão, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso, meus irmãos, traz uma liberdade de vida nos nossos relacionamentos. Eles não estão presos como que numa redoma que seja limitado. Alguns poderiam chamar de relacionamentos de panelinha. É só aquele grupinho, nada mais. Não, você está livre para realmente impactar a vida de outros e permitir que outros impactem a sua vida, porque isso é o relacionamento no reino de Deus, né? Agora, nós precisamos entender
um pouco sobre o perdão, porque muitas pessoas não entendem como que isso se processa na nossa vida, mas isso porque não procuram conhecer o assunto. Características do perdão. Vamos fazer uma análise sobre esta atitude de perdoar. O perdão é um mandamento aos filhos de Deus. Em outras palavras, ele não é uma emoção, não é um sentimento. Você não sente desejo de perdoar. Pelo contrário, quando você está sendo machucado por alguém, a sua tendência é pagar na mesma moeda, é dar o troco, e com juros e correções, muitas vezes, né? Você não quer levar desaforo para casa, então você quer resolver a parada ali mesmo. Olha, a única maneira de você não levar desaforo para casa e ser liberto é através do perdão. Não é através de pagar na mesma moeda, como nos diz a palavra de Deus, né, em Romanos capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, ou seja, deixa a ira passar, porque está escrito: a mim é que pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, ele sabe como lidar com a situação. Né? Nós precisamos entender que nós não temos o direito de nos vingarmos a nós mesmos. Então, meus irmãos, o perdão é um mandamento a nós, seus filhos. Nós precisamos entender que temos que obedecer essa orientação que Deus nos dá. Isso deve fazer parte da nossa vida, deve nos acompanhar em todo o tempo, em casa, na igreja, na rua, no trabalho. Esta atitude perdoadora deve fazer parte da nossa vida. Então, quando acontece alguma situação, você automaticamente já age com um coração compassivo, não deixando que a ira te domine, né? A outra característica do perdão é que o perdão é abrangente. Da mesma forma como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, estendeu esse amor a todas as criaturas, a todos os indivíduos do mundo inteiro, é universal. Você não pode restringir o perdão, ou seja, a atitude de perdão, àquelas pessoas que estão próximas de você, ou as pessoas que você gosta, e aí você tem uma certa tolerância com essa pessoa. Não, o perdão é universal, estendido a todas as pessoas, a todas as raças, a todas as culturas, da mesma maneira como Deus nos perdoou, né? Em Lucas capítulo 23, verso 34, mostra Jesus lá na cruz, e ele estava sendo ali martirizado, e foi condenado, né? Traído pelos seus amigos, depois pelo seu próprio povo. Os líderes espirituais, os líderes religiosos se levantaram contra ele, ou seja, as pessoas mais próximas, e colocaram-no à disposição dos romanos, que executaram a sentença. Mas lá o texto diz, Jesus orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, nós precisamos seguir o exemplo do nosso mestre, e perdão não pode ser uma coisa restrita, tem que ser abrangente. Ela tem que se estender no mesmo contexto do amor de Deus. A outra característica do perdão é que o perdão tem que ser uma atitude constante. Ele precisa fluir da nossa vida todas as vezes que se fizer necessário. Agora, é interessante que esse fluir, essa atitude constante, não depende da outra pessoa se arrepender.
Pode ser que você tenha sido machucado, ferido, injustiçado por alguém que nunca vai reconhecer o seu erro, ou nunca vai manifestar arrependimento. Mas você não tem o direito, não pode, não, de jeito algum, manter aquela prisão, aquela dor na sua alma, no seu coração e condicionar-se-á. Se ele se arrepender e me pedir perdão, então eu perdoo. Não! Você tem que deixar fluir no momento que você está sendo ferido ou injustiçado ou debaixo dessa pressão, né? Porque a injustiça, ela normalmente gera violência e você se contém e você está dizendo, eu perdoo no nome de Jesus, eu perdoo no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Em Provérbios capítulo 10, verso 18, diz assim, o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Que retém o ódio, isso é ressentimento, é falta de perdão. Essa pessoa vai ser falsa nos seus relacionamentos. E isso não condiz com o chamado que Deus nos tem dado, que é viver na luz, na transparência e viver uma vida liberta, né? A outra característica do perdão é que o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ele é um mandamento, se é um mandamento, precisa de uma decisão de obediência. Então, todas as vezes que você estiver debaixo de uma situação onde perdão se faz necessário, lembre-se disso. Eu preciso obedecer ao meu mestre. E ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como ele me perdoa, assim eu devo perdoar também. Nós já citamos esse versículo, Colossenses 3,13. Quando nós não agimos em obediência, realmente o que vai acontecer é que o ressentimento vai se alojar no coração. A palavra de Deus nos diz assim, isso está lá em 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso significa que o seu amor a Deus, o seu relacionamento com Deus, ele está sendo visto, está sendo medido pelo seu amor para com o seu irmão, especialmente aqueles que você precisa perdoar. Também em 1 João, capítulo 3, verso 15, diz assim, todo aquele que odeia ao seu irmão ou ao seu próximo é assassino. Ora, nós sabemos que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você provavelmente já ouviu alguém dizendo assim, fulano para mim está morto. Em outras palavras, ele, pela atitude de indiferença, eliminou aquela pessoa do seu convívio, do seu relacionamento. Isso é o mesmo, segundo a Bíblia, que assassinar a pessoa, eliminar aquela pessoa da sua vida. Nós precisamos obedecer a Deus nesse contexto de estender perdão o tempo todo. A outra e última característica sobre o perdão que eu quero dizer aqui é perdoar é assumir o prejuízo. Perdoar é assumir o prejuízo. Uma pessoa que não entende isso nunca vai estar pronta para viver obedecer a Deus nesse contexto, né? Quando nós pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa,
Algumas pessoas acham que, mas é porque ele é Deus, ele nos perdoa. Eu vou te dizer que não é porque Deus é Deus, porque Deus é amor, que ele nos perdoa. Não, ele assumiu sobre si o nosso prejuízo. Nós pecamos e o salário do pecado é a morte, mas Deus Pai fez cair sobre Jesus, seu Filho, o pecado de todos nós. Ele deu a sua vida, ele morreu no meu lugar, no seu lugar. É por isso que ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ele assumiu essa dívida sobre si. Então, quando nós perdoamos alguém, nós temos que entender que nós estamos deixando aquela pessoa livre da responsabilidade de pagar, principalmente porque em muitos casos não vai conseguir pagar mesmo. Então nós estendemos graça, nós damos continuidade àquilo que Deus fez conosco. Então a graça dele está em nós, nos perdoou, nos purificou, nos curou. Então nós estendemos essa mesma atitude para com aquelas pessoas que estão ou que nos machucaram de alguma forma. O que Romanos capítulo 12, verso 18 nos ensina. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz, se possível, quando depender de você. E neste caso, quando você assume o prejuízo, você não está exigindo pagamento, retorno, isso está em você manter a comunhão. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 6, e ele diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Irá um irmão a juízo contra outro? E isso perante incrédulos, o só existir demandas entre vós já é completa derrota, diz Paulo lá, né? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Em outras palavras, tem menos prejuízo quando alguém assume o dano do que levar a situação para ser resolvida. Não, tem que me pagar, tem que me pagar. Não, ele não tinha o direito de fazer isso. Não tinha mesmo. Da mesma forma, você não tinha o direito de pecar contra Deus, mas pecou. E Deus estendeu graça, Deus foi misericordioso e ele te perdoou como me perdoou, estendeu perdão a todos nós, né? Então, característica do perdão é assumir o prejuízo. Sem que nós entendamos isso, nós não vamos seguir avante na nossa vida e nos planos que Deus tem para cada um de nós. Na semana que vem, nós vamos falar sobre como devemos perdoar. Então, nós vamos afunilando, estreitando mais esse entendimento para que realmente possamos experimentar total libertação de Deus na nossa vida em todos os aspectos. Amém? Que Deus nos abençoe e que você possa meditar nessa palavra e começar a perguntar ao Espírito Santo: Deus, Espírito Santo, me mostra o que é que eu preciso aprender mais sobre este assunto. Então, nos encontramos novamente na próxima quarta-feira. Que Deus nos abençoe. Amém.